Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de janeiro, hoje é domingo. Estamos celebrando, amados irmãos e irmãs, o terceiro domingo do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a ouvir o doce e suave convite que o Senhor nos faz. Vem e segue-me. Somos convidados a seguir Jesus com toda a vida, com todo o coração, inteiros e prontos, disponíveis a este caminho. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que na fidelidade do caminho possamos, amados irmãos e irmãs, dedicar ao Deus da vida o nosso coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta desse terceiro domingo do tempo comum nos diz: ó Deus, eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, então o Senhor, o Deus da vida, que faz frutificar em nosso coração as boas obras. Por isso, nós precisamos procurar viver as nossas ações segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Deus que nos criou. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é do livro da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e depois o versículo 10. Este livro, amados irmãos e irmãs, ele é escrito no contexto pós-exílico, período em que o povo judeu tinha o coração fechado, eles se fechavam em um nacionalismo exagerado. A leitura de hoje, sobretudo, deste texto, nos convida, nos reporta, nos coloca diante do projeto de Deus, e esse projeto é para todos os povos, ou seja, aponta para a universalidade da salvação. Não é mais simplesmente para um povo restrito, mas a salvação vem para todos os povos sem exceção. Depois de Jonas ter sido
de certa forma, resistente à missão que o Senhor lhe havia confiado, de ir anunciar a conversão a Nínive, aos ninivitas, o anúncio de Jonas chega a todos os habitantes de Nínive, e esses, amados irmãos e irmãs, considerados pagãos do seu contexto, eles acabam se convertendo. Eles acabam ouvindo a voz de Deus por meio do profeta. Eles jejuam, eles mudam os seus hábitos, eles, amados irmãos e irmãs, passam então a viver então esse caminho esperado por Deus. Jonas nos mostra então, amados irmãos e irmãs, dessa forma, o grande desafio da missão de anunciar a boa nova de Cristo. Porém, nós não podemos esmorecer. Nós precisamos nos manter firmes. Ainda 40 dias, dizia Jonas, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer o jejum, vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Assim Deus, vendo as suas obras, amados irmãos e irmãs, de conversão, Ele afasta então do mau caminho o povo ninivita, dando a ele a graça do perdão e da reconciliação. O Salmo 24 traz como resposta: mostrai-me, ó Senhor, vosso caminho, vossa verdade me oriente e me conduza. É o Senhor quem conduz os nossos passos, orienta o nosso caminho. Que a graça dele nos oriente, que o Senhor nos conceda a graça de ser conduzidos por sua mão. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31. E o apóstolo faz aqui um contraponto, vamos assim dizer. Primeiro, falando que o tempo está abreviado. Então, a partir desse momento, com o tempo abreviado, então, que vivam todos doravante. Quem tem mulher, como se não tivesse. Então, ele contrapõe as realidades do celibato e do matrimônio, convergendo ou convocando essas duas realidades. Então, quem era casado, no tempo abreviado, viver como casto, a castidade, celibatário. É claro, ele não está motivando, amados irmãos e irmãs, que se desfaça o vínculo familiar, não é isto. Mas nos tempos abreviados, sobretudo, há esta busca ou essa exigência de uma vida mais voltada para Deus. Por isso, o contexto desta leitura é, de fato, a discussão entre a vida celibatária e a vida matrimonial. O apóstolo coloca em questão justamente isto. Sobretudo na perspectiva do fim dos tempos. Na perspectiva, amados irmãos e irmãs, de que está próximo o fim. Assim, amados irmãos e irmãs, o apóstolo convida o povo a este coração pronto, disponível e preparado para a caminhada. E ele vai colocando então sobre a vida conjugal e a vida consagrada a Deus. Os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compra como aqueles que nada possuem, os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. Então, viver este total desprendimento, amados irmãos e irmãs. Então, nesse contexto, as realidades apresentadas por São Paulo são convidadas a repousar ao Deus da vida. Assim o cristão estará, de fato, convidados à liberdade, à entrega total ao Deus da vida. Por fim, o Santo Evangelho fala do convite, do chamado dos 4 primeiros discípulos. Jesus, que começa dizendo, então, na sua vida pública, no seu início de ministério, vamos assim dizer, João já havia sido preso, Jesus como que retoma aquilo que João dizia: o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. E ele conclui aquilo que dizia, de certa forma, né? Então, São João Batista convidando a conversão. Jesus agora diz:
convertei-vos e crede no Evangelho. Então, esse é o convite primordial. Converter o coração e crer no Evangelho, na Boa Nova. E passando pela beira do mar da Galileia, ele vê então Simão e seu irmão André, que lançam a rede para pescar. Jesus os convida e a palavra nos diz que eles largam tudo e seguem Jesus. Então, na nossa vida, amados irmãos e irmãs, constantemente nós percebemos esse mesmo movimento. Ao abraçar a vocação que o Senhor nos confiou, muitas vezes nós vamos deixar muita coisa. Como, por exemplo, quando o homem ou a mulher procuram viver o matrimônio, então eles abandonam a vida de solteiro para constituir uma nova vida. Eles deixam para trás, eles largam para viver uma vida nova em Cristo. Quando alguém se consagra pela vida religiosa ou pela vida sacerdotal, deixa, amados irmãos e irmãs, aqueles sonhos e projetos que talvez teriam, de uma vida familiar, para seguir uma nova vida em Cristo Jesus, formando uma nova família, a família dos batizados, convidados a viver então esta entrega disponível ao Deus da vida. Então, este movimento de deixar para seguir, de fato se dá também na nossa vida cotidiana. E continua. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam na barca consertando as redes e Jesus logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Então, muitas vezes também, diante dos nossos trabalhos e tantas realidades, muitas vezes aparecem tantas oportunidades e nós temos receios, muitas vezes, de mudança. O Senhor nos convida a confiar nele. Aquilo que é de Deus, o projeto dele em nossa vida, sempre tende a algo melhor. Por isso, nós não podemos esmorecer ou ter medo. Que o nosso coração esteja pronto e disponível como os corações de Simão, André, de Pedro e André, de Tiago e João. Ao ouvir a voz do Senhor, possamos deixar tudo para seguir o Senhor. Deixar os sonhos, os projetos, deixar o nosso egoísmo, deixar, amados irmãos e irmãs, o nosso bem-querer e conforto próprio para seguir o Senhor de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.